1º de janeiro de 2026. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 16 a 21. Eles foram depressa e encontraram Maria e José, e viram o menino deitado na manjedoura. Então, contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas estas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus, pelo que tinham ouvido e visto, e tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Agora faremos a interpretação segundo os comentários de Santo Tomás de Aquino, existentes na Catena Áurea. Os pastores ficaram cheios de espanto com o que viram e ouviram, e assim abandonaram as suas ovelhas e marcharam para Belém à noite, buscando a luz do Salvador. Por isso se diz: depois que os anjos se retiraram da sua presença para o céu, os pastores diziam entre si: vamos até Belém e vejamos o que é que lá sucedeu e o que é que o Senhor nos manifestou. Segundo São Beda, sendo homens verdadeiramente vigilantes, não disseram: vejamos o menino, mas o Verbo que se fez, isto é, vejamos o Verbo que sempre foi e como ele se fez carne para nós, pois este Verbo é o Senhor. Com efeito, prossegue: o que é que lá sucedeu e o que é que o Senhor nos manifestou, isto é, vejamos como o Verbo se fez a si mesmo e nos mostrou a sua carne. Evangelho segundo Santo Ambrósio, escrito Santo Tomás de Aquino. Observa-se como a Escritura pesa de maneira tão singular o peso de cada palavra. Com efeito, quando a carne do Senhor é vista, vê-se o Verbo, que é o Filho. Não te pareça de pouca importância esse exemplo de fé. Nem viu o caráter dos pastores, com efeito, deve-se buscar a simplicidade e não desejar a ambição. Prossegue. Foram a toda a pressa. Com efeito, ninguém busca a Cristo com indolência. Vejamos agora as palavras e o entendimento de Orígenes. Como foram com toda a pressa e não devagar, prossegue. E encontraram Maria, aquela que deu à luz a Jesus, e José, o guardião do nascimento do Senhor, e o menino deitado na manjedoura, o próprio. Agora, segundo o expositor grego, vendo com uma fé oculta os eventos felizes que lhes haviam sido anunciados, e não se contentando com apenas maravilharam-se diante da verdade daquilo que primeiro viram e perceberam quando o anjo lhes anunciou. Não apenas o relataram a Maria e a José, mas também aos outros, e o que é mais, procuravam gravar tudo isso em suas memórias. Por isso segue: e todos os que ouviram se admiraram das coisas que lhes diziam os pastores. Com efeito, como não haviam de se admirar vendo na terra aquele que habita os céus, a terra conciliar-se em paz com os céus, e aquela inefável criança unindo por sua humanidade o céu e a terra, e por essa conjunção estabelecendo uma aliança admirável. Glosa de Santo Tomás de Aquino. Não apenas se admiram por causa do mistério da encarnação, mas também por causa do testemunho dos pastores, que não poderiam inventar tal história inaudita, mas proclamavam a verdade com a eloquência dos simples. Segundo as palavras de Santo Ambrósio, não consideres desprezíveis e vis as palavras dos pastores. Maria, com efeito, teve fé nos pastores, por isso segue. Maria conservava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. Aprendamos a castidade da Virgem Santa em todas as coisas, a qual, não sendo menos casta em seu corpo que em suas palavras, reunia em seu coração a matéria da fé. Segundo o expositor grego,
conservava em seu coração tudo o que o anjo lhe tinha dito e tudo o que ouvira dos pastores. Comparando estas coisas entre si, a mãe da sabedoria via a harmonia entre todas elas. Segundo Santo Atanásio, todos exultavam no nascimento de Cristo, não humanamente como os homens costumavam se alegrar com o nascimento de um menino, mas na presença de Cristo e do fulgor da luz divina. Por isto segue, e os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido. Segundo Beda, em sentido místico, os pastores dos rebanhos espirituais, que são todos nós os fiéis, segundo o exemplo destes pastores, vão em pensamento a Belém e celebram a encarnação de Cristo com dignas homenagens. Vamos também nós, abandonando a concupiscência da carne, com todo o desejo da nossa alma até Belém celeste, isto é, a casa do pão vivo, a fim de aquele que eles viram, vagindo no presépio, nós vejamos reinando no trono do Pai. Não devemos buscar tão grande felicidade com indolência e torpor. Devem-se seguir alegremente as pegadas de Cristo. Vendo, souberam. Também nós devemos ter pressa em abraçar, cheios de amor, tudo o que nos foi dito do nosso Salvador, para que possamos compreender no futuro com conhecimento perfeito. Seguindo os ensinamentos de Beda, até aquele que parece levar uma vida retirada exerce o ofício de pastor, se, congregando a multidão das boas obras e dos pensamentos puros, se esforça por governá-la com a devida moderação, nutri-la com o passo das Escrituras e protegê-la contra as armadilhas dos demônios. No versículo 21, vejamos. São Beda nos traz, tendo relatado o nascimento do Senhor, acrescenta, depois que se completaram os 8 dias para ser circuncidado. Segundo o entendimento de Santo Atanásio, a circuncisão não exprime outra coisa senão a despojar-se do antigo nascimento, uma vez que era cortada a parte do corpo que existe para a geração do corpo. Isto era feito naquele tempo como um sinal do batismo que viria por Cristo. Logo que veio a realidade significada, cessou a figura. Com efeito, como tudo que é antigo é removido pelo batismo, é supérfluo agora que o corte de uma parte prefigurava. Então, na sua ressurreição foi prefigurada a nossa dupla ressurreição, a da carne e a do espírito. Cristo, sendo circuncidado, ensinou que a nossa natureza deve ser purificada por Ele, da mancha dos vícios, e que no último dia será restaurada da praga da morte. Segundo os ensinamentos de São Cirilo, em conformidade com a lei, no mesmo dia recebeu a imposição do seu nome. Por isso segue, foi-lhe posto o nome de Jesus, que significa o Salvador. Com efeito, foi dada a salvação a todo o mundo, que é prefigurada pela sua circuncisão, segundo o que diz o apóstolo, também nele estás, circuncidados com uma circuncisão, não feita por mão de homem, que consiste no despojar o corpo da carne, mas na circuncisão de Cristo. O nome glorioso de Jesus, segundo Orígenes, e digno de toda honra, nome que está acima de todo nome, não devia ser pronunciado pela primeira vez pelos homens, nem ser introduzido no mundo por eles. Por isto, o evangelista acrescenta, como lhe tinha chamado o anjo antes.